Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Hoje nós vamos trabalhar um texto do livro Renovando Atitudes, que é do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Nesse livro, o Hamed ele estuda alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto que ele destaca aqui é esse texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3. Eu vou ler para vocês. Está lá no Evangelho, se vocês quiserem, quando chegarem em casa, procurar lá e estudar um pouco melhor, é o capítulo 5, item 3. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Muitas vezes, né, as pessoas que comparecem na nossa casa trazem problemas, né, querem orientação de como resolver essas coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque às vezes eu já recebi pessoas falando assim, nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Por que será, né? E outros que não fazem nada, as coisas todas vão a mil maravilhas, né? Por que será? Só o Espiritismo consegue nos dar essas respostas. Então, vamos estudar esse trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Hamed começa dizendo assim, assumir... Eu até grifei aqui para não perder nenhuma das palavras, porque todas elas são importantes. Olha, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções. É um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior, né? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade e não atribuir a responsabilidade daquilo que nos acontece a outras causas, né? Arranjando desculpas para que as coisas que não vão bem, sem entender que tudo que não vai bem na nossa vida é responsabilidade nossa, unicamente nossa. Então, assumir essa responsabilidade, entender isso, é um passo principal em direção à maturidade, ao crescimento interior, né? Uma pessoa madura espiritualmente, ela vai entender que tudo que acontece na vida dela foi, de uma maneira ou de outra, construída por ela mesma. E é isso que o Espiritismo nos ensina. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, essa tendência é tão antiga como o gênero humano. Porque quando as coisas normalmente acontecem, nós rapidinho arranjamos uma desculpa e um culpado, né? Não, é porque a vida não me sorriu, né? As pessoas com as quais eu convivo, todas são assim, ou são assado, porque no mundo de hoje, essa sociedade, tudo vai de mal a pior, né? Então a gente sempre arranja uma boa desculpa para não assumir aquilo que é nossa responsabilidade. E isso não é de hoje, hein? Desde que o ser humano existe sobre a Terra. Muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim.
Nós já, desde criança, né? Acontece algum mal feito lá em casa, a primeira coisa que a criança fala assim, não fui eu. Não fui eu, foi outro, não sei, eu não fui. E aí, inclusive, hoje em dia a gente faz isso. A primeira coisa que a gente faz é, eu não fui, foi alguém, né? A gente quer escapar da responsabilidade. Então, nós crescemos a raciocinar assim, censurando tudo e todos, nunca examinando o nosso próprio comportamento. Porque se nós formos examinar o nosso próprio comportamento, nós vamos ver que o nosso comportamento decide a vida, nossa vida e das pessoas que estão ao nosso lado. E como nós podemos examinar o nosso comportamento, né? Fazendo como ensina Santo Agostinho lá no livro dos Espíritos. Todas as noites, antes de dormir, ele fazia uma revisão da vida dele, do que ele tinha feito naquele dia, do que estava certo, do que estava errado. Quantos de nós conseguimos fazer isso, né? Às vezes a pessoa vai dormir e nem lembra de agradecer a Deus o dia que teve, quanto mais de examinar o que fez, se estava certo, se estava errado. E isso que nós precisamos aprender a fazer, porque nós precisamos tomar conta do nosso destino. E como é que nós vamos tomar conta do nosso destino se nós não nos conhecemos e não sabemos por que a gente age assim ou assado, né? Porque se a gente sabe, eu fiz isso por causa disso, porque eu pensei assim, porque eu senti assim, né? E não colocar a culpa numa outra coisa, numa outra pessoa, num outro evento, né? Porque, na verdade, a nossa vida, queiramos ou não, assumamos ou não, ela é nossa. Ninguém vai andar os nossos passos, né? Nós é que temos que caminhar pelos nossos pés. Ninguém vai andar pela gente. Ninguém pode comer pela gente. A gente que tem que comer. Ninguém pode beber pela gente. A gente que tem que beber, a gente que tem que respirar. A vida é nossa. A vida é nossa, então a gente tem que cuidar bem dessa vida que nós temos, né? Nós assimilamos o mito do vitimismo, ou seja, a pessoa achar que ela é uma vítima de tudo. De Deus, da sociedade, quer dizer, antigamente a gente acreditava nos deuses, né? Havia um monte de deuses, um deus para cada coisa, e a gente precisava acalmar esses deuses, né? Fazer sacrifícios, oferendas, porque os deuses, eles eram raivosos, né? Então, se nós despertássemos a ira dos deuses, o mundo ia cair em cima de nós. Então, o que nós aprendemos a fazer? A negociar, né? Com os deuses, a comercializar. Por que Jesus, lá no templo, ficou bravo com os comerciantes ali? Por quê? Porque eles vendiam às pessoas que iam no templo animais para serem oferecidos em sacrifício. Aí os sacerdotes ganhavam duas vezes, porque ganhavam quando eles vendiam, né, esses animais, e quando as pessoas pagavam para fazer as suas oferendas lá, né? Então, começou daí. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a fazer sacrifícios para acalmar os deuses, a fazer oferendas para acalmar a ira dos deuses, né? Então, como ele cita aqui, nós aprendemos a apaziguar as iras divinas comercializando favores com oferendas a Júpiter, no Olimpo, né, na Grécia, a Netuno, nas atividades do oceano. Hoje em dia a gente tem Iemanjá, que cuida dos oceanos, dos mares, faz oferenda. A Vênus, que é a deusa do amor, né? Vamos fazer oferendas. A Plutão, o deus dos mortos e dos infernos. Então, para cada coisa tinha um Deus responsável. Hoje em dia, a gente, para cada coisa, tem um santo. Então, as pessoas fazem promessas para os santos para ver se resolve alguns problemas que elas têm que resolver.
né? Então, aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os desastres do nosso comportamento. Então, uma coisa que nós sabemos fazer é inventar desculpas. As mais criativas não é impossível, porque é fácil. A primeira coisa que a gente pensa é numa desculpa, dizendo que nós fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros do meu nascimento, eu nasci, os astros não estavam bem posicionados no céu, que a lua era minguante, que nós nascemos, enfim, com uma má estrela, é por isso que não dá nada certo para nós. Então eu não tenho culpa, a culpa é da estrela, a culpa é da lua, a culpa é dos astros, a culpa é de qualquer um, menos minha, né? A gente tem que mudar isso, né? Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva, né? Nós aprendemos por milênios que nós já nascemos pecadores, porque Adão e a Eva comeram a maçã lá no paraíso, então eu sou culpada por causa disso. E por isso eu preciso pagar, tenho que sofrer, né? E por isso as coisas não vão bem na minha vida. Vamos mudar nosso pensamento, pelo menos agora, né? E nós acreditávamos que um Deus, né, protegia uma nação e as outras nações se virassem, né? Não é bem assim. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios e recusam-se absolutamente reconhecer a conexão entre os seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. Então a gente acha que as coisas que acontecem, eu não tenho nada a ver com isso, mas não. Conforme você pensa, você atrai as pessoas e as situações ao seu redor. Conforme você sente, você vai atrair as pessoas ao seu redor. E essas pessoas ainda continuam colocando a culpa dos seus infortúnios, por exemplo, pela força do hábito, né? Porque eu sou acostumada a fazer assim, vou continuar fazendo assim, porque desde criança eu faço assim, fui acostumada, então não vou mudar. Pela genética. Eu nasci assim, eu sou nervoso. A minha genética diz que eu sou nervoso, então qualquer coisa eu já perco as estribeiras, porque a minha genética diz que eu tenho que ser nervoso. Pela educação que elas tiveram, pelas formas como foram criadas. Então, é desculpa em cima de desculpa para não assumir aquilo que é responsabilidade nossa. Por quê? Nós somos os arquitetos do nosso destino. Anotem bem isso. Nós somos os únicos arquitetos do nosso destino. Então, o que nos acontece depende de nós. Por quê? Porque o que nós estamos passando agora, nós construímos lá no passado, em várias encarnações, né? Plantamos lá, estamos colhendo aqui. E nós estamos preparando o nosso futuro. O que nós estamos plantando agora que nós vamos colher lá no nosso futuro? Então, é isso que a gente tem que pensar. Nós precisamos tomar nas mãos a direção, o leme do nosso destino. Porque o nosso destino é a gente que constrói. Nós não estamos à mercê dos bons espíritos, dos maus espíritos, dos astros, das estrelas, seja lá do que for. Depende de nós. Por quê? Primeiro, que Deus nos criou para sermos felizes, para sermos capazes, né? Quando Deus criou o homem, não está escrito lá na Bíblia que ele
qual é a ordem que ele deu ao ser humano? Crescei e multiplicai-vos. Quer dizer, crescer em entendimento, multiplicar suas habilidades, seus conhecimentos. E é isso que nós precisamos fazer para poder tomar o nosso destino nas nossas mãos e não esperar que outro faça pela gente. Porque nós é que vamos determinar o nosso presente e o nosso futuro, né? O nosso presente nós construímos lá no passado, nós éramos ainda muito mais crianças espirituais do que somos hoje, nós fizemos muitas coisas erradas. Então, se acontecer alguma coisa nessa vida, né, nessa encarnação, que me sirva de lição, eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou tendo a oportunidade de, através dessa lição, resgatar alguma coisa que eu deixei pendente lá no passado. E a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente vai fazer agora, porque, de repente, 1 minuto de alegria, de felicidade, pode nos trazer uma conta muito grande lá no futuro. Nesta vida ainda e nas posteriores. Então, nós somos acostumados a acreditar que nós somos vítimas. E a vítima sente-se impotente, indefesa, em face de um destino cruel. Sem força nem capacidade de mudar, repetidas vezes afirma: eu não merecia isto, a vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações ao seu redor. Então, é fácil, né, a gente falar, eu sou injustiçada, a vida é injusta comigo, então eu não consigo fazer nada, né, eu sou um pobre coitado que estou nas mãos do destino. Gente, isso não existe, né? Porque a nossa maneira de ser é que vai atrair as pessoas ao nosso lado, né? Se você pensar no bem, se você pensar em fazer o bem, se você pensar em tratar as pessoas bem, quem nós vamos atrair ao nosso lado? Encarnados ou desencarnados, principalmente os desencarnados. Pessoas que querem fazer o bem, pessoas que pensam no bem. Agora, se nós somos pessoas orgulhosos, ciumentos, avarentos, quem que vocês acham que nós vamos atrair ao nosso redor? Aí depois, quando as coisas não vão bem, a gente culpa alguém. A gente arranja uma desculpa e coloca a culpa em cima de alguém. Não, a gente está na hora da gente mudar, né? Nós já melhoramos um pouquinho, crescemos um pouquinho, nós ainda não estamos mais tanto no jardim da infância. Eu acho que já nós começamos a nossa alfabetização. Quando a gente conheceu a doutrina espírita, nós começamos a nossa alfabetização espiritual. Então, a gente está na hora de mudar o nosso pensamento, né? Essa história de acusar as outras pessoas, né? Meus problemas são causados pelo meu lar. Os outros se comportam mal comigo. Por que será que os outros se comportam mal comigo? Porque eu me comporto mal com os outros também. Depois vou querer receber o quê de volta? Né? O que a gente manda, volta. Né? Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Então, o que a gente vai atrair para nós? Coisa boa, não é? Ninguém, prestem atenção nisso, ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de um determinado modo. Então, quando você se desentende com outra pessoa, não foi ela que fez você ficar com raiva. Você ficou com raiva porque você não conseguiu controlar a sua raiva.
Ninguém faz a gente sentir uma coisa ou outra se a gente não quiser. Se a gente não quiser, não tem pessoa que vai me tirar do sério, se eu não quiser. Né? Sem a nossa permissão, ninguém faz com que a gente se sinta dessa ou daquela maneira. A gente é dono do nosso destino e a gente é dono da nossa mente, dos nossos pensamentos. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinamos quais serão e como serão essas reações, né? É por isso que Jesus nos ensinou a pedir lá no Pai Nosso, livrai-nos das tentações, né? Ele falou para a gente pedir a Deus para nos livrar das tentações. Porque no planeta Terra, nós vamos ter essas tentações, mas nós podemos escolher, né? Nós não precisamos, na primeira, já de cara, já cair na primeira tentaçãozinha que vier para o nosso lado. Não, nós estamos exatamente aqui para resistir a isso. O planeta Terra não é um planeta de provas e expiações, então nós precisamos provar que nós aprendemos a nos comportar bem. Não importa quantas pessoas ou quais pessoas venham nos, entre aspas, provocar. É só ter um pouquinho de força, de vontade, de caráter, pedir auxílio para os amigos espirituais e não cair na conversa. Né? A gente pode fazer isso. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas, né? E sedimentadas pela força de nossas crenças interiores. Então, nós temos dentro de nós essas mensagens gravadas e muitas vezes a gente não entende porque a gente age de uma maneira ou de outra. Mas nós trazemos gravados em nós as respostas às situações que nós tivemos lá atrás. Só que agora nós precisamos assumir o comando da nossa vida. Então nós não podemos, né, seguir respondendo, quer dizer, reagindo de uma maneira, né, que serviu talvez lá no passado, mas hoje não serve mais. Nós precisamos assumir o comando das nossas vidas. Nós temos que comandar a nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam de tudo e se colocam como vítimas do destino. Uma criança pode reclamar que fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, mas adultos não. Adultos resolvem os seus problemas, né? Não deixando para outros fazerem as coisas por nós. Então, admitir a real responsabilidade por nossos atos e nossas atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência, né? Então, assumir que nós somos responsáveis e que nós podemos modificar aquilo que nós achamos que não está bom. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo as nossas derrotas e fracassos. Lembremos-nos de que as vicissitudes da vida, como está lá no Evangelho, tem, pois, uma causa, né? Nada acontece sem uma causa. Então, nossos problemas, nossas dificuldades, têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, não é? Tem que ser justo, se não é Deus. Essa causa deve ser justa. Então, ninguém sofre injustamente. Tudo aquilo que nós passamos é aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos. Porque Deus é justo, então a causa das nossas dificuldades é justa também.